Bom, gente, então hoje é a nossa sétima aula, né, desse programa de práticas que a gente está fazendo. E a proposta de hoje é a gente tentar entender um pouco mais o funcionamento não só fisiológico, mas também energético a partir dessas práticas de compressões, né, que são práticas muito características do Hatha Yoga. Então, o que que eu pensei, né, para a gente fazer hoje? Obviamente que às vezes é interessante a gente entender, num sentido técnico, como funciona, mas principalmente o enfoque que eu gostaria de dar hoje é no sentido da experiência mesmo, né? De como a gente reconhecer, a partir da própria sensação do corpo, o funcionamento. Que às vezes a gente fala, essa técnica ela serve para isso, ou essa outra serve para aquilo. De repente, já aconteceu comigo de fazer alguma técnica com uma ideia de que ela serve para determinada coisa e eu senti no meu corpo alguma coisa diferente. Pode acontecer, né? Porque cada um é um mundo, né? Então depende muito do dia, depende da época do ano, depende do que você comeu, depende de vários fatores. Uma mesma técnica ela pode ter um efeito diferente. Assim como às vezes uma prática de yoga que a gente faz num dia que a gente se acalma, num outro dia você pode fazer uma prática muito parecida e você se sente mais estimulado, por exemplo, né? Então, por isso que justamente a proposta é não só a gente enfocar na técnica, e entender como funciona a técnica, mas principalmente no aspecto da experiência. Eu sugeri hoje para vocês pegarem um papelzinho aí só para, se for necessário, limpar as narinas, né? A gente vai fazer, como a gente fez na semana passada, o Kapalabhati, vocês se lembram, né? Aquela técnica de limpeza, né? A partir da respiração. E a gente vai fazer um pouco e tentar ir acrescentando alguns elementos a partir dessa prática. E reconhecer partes do corpo que se ativam, que se desativam, vamos dizer assim, né? Que se tonificam ou que relaxam, né? Tentar reconhecer isso no corpo. Vai mais ou menos por aí, tá bom? A prática de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu falei, é só abrir o microfoninho aí e perguntar. Pode perguntar mesmo, tá? Então, vamos nessa? Vamos encontrar uma posição aí sentada confortável no tapetinho de vocês, para a gente já trazer essa atenção, né? Esse olhar para dentro. Então, vai se posicionando aí, vai se organizando. Uma postura sentada a que seja mais confortável para você. E aí você pode deixar as mãos no seu colo, pode deixar as mãos no joelho, como você achar melhor. Pode ser palma das mãos voltadas para cima, pode ser voltadas para baixo, como você achar melhor. E aí eu vou convidar você a fechar um pouquinho os olhos. E a partir desse momento que a gente se propõe, né, a fechar os olhos, reconhecer a partir da própria sensação do corpo, como o corpo vai se organizando, se preparando para essa prática. Recebendo o apoio do seu corpo no chão, o apoio das pernas no chão, percebendo o alinhamento da sua coluna. E tenta reconhecer especialmente a parte da frente do seu tronco, caixa torácica, o peito, seu coração, a região abdominal, as laterais do abdômen e também a parte de dentro, as vísceras, os órgãos internos. Procura reconhecer, sentir bem essa região do seu corpo. E se você quiser, já começa a perceber alguns movimentos que você reconhece aí a partir da sua respiração. A respiração flui naturalmente, não precisa modificar o ritmo nem a intensidade, deixa ela fluir naturalmente. E tentar perceber como está a sua respiração natural. A respiração, assim como ela é, não importa se ela é rápida, se ela é lenta, você já vai trazendo alguns elementos aí para reconhecer quais as características da sua respiração nesse momento.
Mas procure não trazer nenhum tipo de julgamento, simplesmente observar mesmo como ela está acontecendo. Na próxima inspiração, traga as mãos unidas no centro do peito. E assim nós começamos essa prática de hoje. Convido vocês para a gente recitar juntos o mantra da paz, que diz mais ou menos assim: que juntos estejamos nutridos e protegidos, que juntos nos reforcemos, que juntos possamos trabalhar com muito vigor, que não haja mal-entendido entre nós e que possamos receber os benefícios juntos. Que haja paz, paz, muita paz. Quem já conhece, fica à vontade para me acompanhar, se não, vai murmurando aí ou simplesmente acompanhando. Inspire profundo. Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspira profundo, soltando o ar com as mãos unidas, vai levando seus braços lá para o alto. Cresce, cresce. Procura deixar suas mãos unidas, elas continuam unidas, e você estica o máximo que puder os braços para cima e vai percebendo essas laterais do seu tronco, a região das costelas, a caixa torácica se expandindo também. E vai crescendo, crescendo, crescendo. Faz uma inspiração profunda, soltando o ar, vai descendo com os braços pela lateral, lentamente. Traga novamente as mãos nos joelhos. Então a gente vai começar fazendo algumas preparações para poder já ir tomando um pouco mais de consciência dessas regiões do corpo que trabalham a partir das pressões que a gente vai trabalhar hoje. Então vamos começar com movimentos circulares com o tronco e procure fazer movimentos lentos para você poder perceber. Se quiser, pode até fechar os olhos para você perceber como estão as articulações da sua coluna, se você percebe alguma limitação. E a limitação, ela é sempre um convite para você parar e observar. Se você percebe que chega num lugar que te limita, que dói, por exemplo, ou que te incomoda, você para e vai sempre ajustando. Então, o movimento a gente pode fazer para um lado, para o outro. Amplie bem o movimento para trabalhar todas as articulações da coluna. Ótimo. Chegando lá no alto, faça um movimento também com a sua cabeça. Para um lado, para o outro lado. Ótimo. Agora com os ombros, um movimento amplo, circular, com os ombros. Pode começar para trás ou se você quiser para frente. A gente vai fazer para os dois lados. Amplie bem esse movimento, vai trabalhando bem essas articulações, soltando a musculatura do trapézio, percebendo embaixo das axilas também, né, como esse movimento ele influencia na percepção dessa região embaixo das axilas. Ótimo, pare no centro e traga lá no alto agora. Comprima bem, traga uma pressão na região da nuca. Os ombros estão lá para o alto, ó. Pode empurrar as mãos aqui contra os joelhos, esticar os braços. Isso, estica bem os braços e pressiona, traz os ombros. Imagina que como se os seus ombros fossem
uma, o apoio de um sofá, sabe? Mantém lá, mantém bem lá no alto. E aí a cabeça você solta para trás para aumentar essa pressão. Pode mexer um pouquinho para um lado, para o outro. Aproveita essa pressão para ir tirando a tensão desnecessária nessa região. Ótimo, para no centro. Inspira profundo. Segura o ar nos pulmões. Engole a saliva e solte o ar e os ombros de uma vez. Ó, pode dar uma chacoalhada nos braços. Muito bem. Agora a gente vai colocar a planta dos pés no chão e tente aproximar o máximo que você puder os seus, as suas coxas do abdômen. O máximo que puder. E aí abraça. Você pode abraçar, segurar nos braços ou segurar nas pernas, como você achar melhor. Mas traga bem próximo, mais próximo que você puder do seu tronco. Isso, mantendo a planta dos pés apoiadas no chão. Observe os ombros para não criar muita tensão, para ele não ficar lá no alto, tá? Então desce os ombros. E vai soltando lentamente a sua cabeça em direção ao joelho. A cabeça não precisa encostar no joelho. Se ela encosta, tudo bem, mas não necessariamente precisa encostar. É importante que a planta dos pés fique em contato com o chão, que você sinta os ombros relaxados, a cabeça solta, e aproveite essa pressão, esse contato do seu abdômen com as coxas para começar a trazer um pouco mais de sensibilidade na região intraabdominal. A gente vai trabalhar bastante essa região hoje. Então, a respiração ampla, se você quiser, pode interferir um pouco na amplitude da respiração e trazer mais ar, expandir mesmo, trazer bastante ar na inspiração, intensificar essa pressão. E quando você solta o ar, procure fazer de uma forma bem relaxada, deixar que a própria gravidade atue, né, sobre a exalação, fazendo com que o ar saia. Na próxima inspiração, retenha o ar nos pulmões, com os pulmões cheios. Tente puxar um pouco mais as suas pernas contra o seu tronco, aumentando essa pressão, mantendo o ar lá nos pulmões. E quando soltar o ar, eleve a cabeça, una a planta dos pés, deixe os joelhos caírem para a lateral e vai soltando o tronco lá para frente, os joelhos soltos para fora. Se você quiser, pode deixar as mãos no chão, segurar nos seus pés. Tem gente que gosta também de passar os braços por baixo, né? Você encontra a sua forma que você achar melhor. E aí solte de novo a cabeça, o tronco. Observe a região, na parte interna das coxas, para você soltar bem essa região. Os braços soltos, cabeça solta. Muito bom. Volte com a cabeça. Então, eu sugeri vocês trazerem um paninho ou um lenço hoje, né, para a gente poder limpar as narinas, para a gente fazer Kapalabhati. Mas eu gostaria, antes da gente fazer, trazer um pouco sobre essa técnica, né, que a gente já vem fazendo ela há bastante tempo, mas para poder reconhecer que músculo que participa no nosso corpo quando a gente faz essa técnica. Então, o Kapalabhati, como vocês sabem, é uma técnica de limpeza, a gente falou na semana passada, um exercício que dentro do Hatha Yoga é considerado um Kriya, uma técnica de purificação, e que a gente faz a exalação forçada para empurrar o ar para fora, ou seja, a exalação ativa, e a inspiração ela é passiva, ou seja, eu não preciso fazer nenhum tipo de esforço para inspirar. A inspiração acontece
naturalmente, né? Sem nenhum esforço, ou seja, ela é passiva. Então, traga suas mãos aqui no seu abdômen. Ótimo. E primeira coisa que a gente vai fazer, se quiser pode até fechar os olhos para tentar reconhecer mais fácil, né? Às vezes com os olhos fechados fica mais fácil. Primeiro tenta reconhecer a sua respiração natural. Ou seja, não precisa modificar o ritmo, a amplitude, nada. Você simplesmente, a partir do apoio das mãos no seu abdômen, reconhece a respiração natural. Ou seja, na respiração natural, existe um tônus para inspirar. Então, quando nós trazemos o ar para dentro, o que que acontece? O nosso diafragma ele se contrai e ele desce, fazendo com que os pulmões se abram, a caixa torácica se abra para o ar entrar. Então, não é o esforço nas narinas que faz com que o ar entre. É sim o movimento do diafragma, que quando a gente inspira, ele desce, ele aumenta o tamanho da caixa torácica e puxa o ar para dentro. Então, tenta perceber isso. Então, quando você inspira, é um pequeno tônus que a gente faz, há uma atividade na inspiração para fazer com que o ar entre. E a exalação, ela é passiva. Então, a gente ainda não está fazendo o Kapalabhati, a gente está simplesmente observando a mecânica natural da respiração. Então, você inspira, o diafragma se contrai e ele puxa o ar para dentro. E a exalação é passiva, é completamente relaxada. Você solta, a própria gravidade faz com que o ar saia. Então, quando você solta o ar, o diafragma ele volta na posição original dele e o ar sai para fora. Então, tente primeiro reconhecer isso. Essa é a dinâmica natural da respiração. Repita algumas vezes mais. Inspirando, perceba que há um tônus, o diafragma se contrai, o ar entra. E na exalação, você relaxa completamente, o seu diafragma ele volta para a posição inicial e o ar sai. Muito bem. Deu para perceber isso? Estamos juntos por enquanto? Deu para perceber? Sim? Dá um joinha aí ou deu? Ou seja, então, a inspiração, numa respiração natural, a gente traz um tônus, né? Quando eu inspiro, eu estou contraindo meu diafragma e puxando o ar para dentro. A exalação é relaxada. Nessa técnica do Kapalabhati, o que que acontece? É o contrário. Ou seja, a exalação é ativa. Então, o que que a gente precisa fazer para que a exalação seja ativa? Então, faz um pequeno exercício. Continua com a mão no seu abdômen. Então, eu vou pedir para você forçar para o ar sair. Então, força para o ar sair. E tenta perceber que músculo do seu corpo que se ativa quando você força o ar para sair. Faz um exercício. Se quiser, pode fechar os olhos. Empurra o ar para fora. Faça algumas vezes. Então, empurra o ar para fora. Então, percebe como o diafragma, desculpa, como o abdômen, ele participa para empurrar o ar para fora? A gente tem que contrair o abdômen, né? É quase que natural, né? Então, quando eu peço para você empurrar o ar para fora, o abdômen ele vem, ele se ativa para que isso aconteça. Ou seja, o abdômen ele já começa a participar desse exercício. Ou seja, então quando eu forço a exalação com a contração abdominal, depois que eu fiz esse movimento de empurrar o ar para fora, quando eu relaxo o meu abdômen, ele volta para a posição inicial e aí o ar vai entrar. Então é uma modificação que a gente está fazendo, uma manipulação, né, é, é, nesse jogo de tônus e relaxamento para poder fazer com que a técnica aconteça. Então a gente vai voltar com o apoio das mãos no abdômen e continuar fazendo isso algumas vezes. A exalação forçada, ainda num ritmo lento.
E aí você relaxa e o ar entra. Repita mais 3 vezes. A exalação forçada, ainda num ritmo lento. Por isso que eu pedi para vocês trazerem um papel, se vocês precisarem. Às vezes, quando a gente força a exalação, às vezes sai algum muco do nariz, então você pode deixar o papelzinho do lado aí para limpar. Bom, então, muito bem. Agora a gente vai é, fazendo um ritmo um pouco mais rápido e a gente vai começar com 30 repetições. Se quiser, pode esticar um pouquinho a perna, se estiver desconfortável. Isso, estica um pouquinho as pernas à frente, solta bem, para relaxar, acomodar a articulação dos joelhos, relaxar as coxas. E aí, quando quiser continuar, volte para cruzar as pernas. Se fica desconfortável com as pernas cruzadas, pode mudar a posição, tá? Não tem problema. De repente, até encostada numa parede, sentada num banco, também pode funcionar. Então, se estiver preparada para continuar, volte com as mãos lá no seu abdômen, feche os olhos. E agora a gente vai fazer um ritmo um pouco mais rápido. Então, lembre-se, a exalação ela é ativa. A gente empurra o ar para fora através da contração do abdômen. Empurra o abdômen para dentro para fazer com que o ar saia. Então, perceba que não é forçar o nariz, né? O nariz ele está relaxado, a musculatura do rosto bem relaxada. O trabalho é aqui embaixo, ó. Então, a gente, ó, percebe? O abdômen ele vai lá para dentro, ó. Dá para ver? Sim? Então, a gente vai fazer 30 repetições. A mão bem lá embaixo, lá na região do umbigo. Isso, desce bem com a mão, bem na região do umbigo. Então, prepara, inspira profundo e começa. 6, 7, 8, 9, 10. Continue. 2, 3, empurrando o ar para fora com força. 5, 6, 7, 8, 9, 20. Mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bom. Inspira profundo. E quando for soltar o ar, apoie as mãos nos joelhos, das mãos voltadas para cima. Solte o ar bem devagar, bem devagar. Como eu disse para vocês, o enfoque que trazemos na experiência, na vivência, naquilo que você sente. Então, procure observar o efeito no seu corpo, a sensação no corpo. Reconheça. Muito bem, prepare-se para mais uma série. Se quiser, pode deixar as mãos lá no abdômen. Isso. Durante a execução, ou a gente pode pôr a mão no abdômen, ou as mãos apoiadas no joelho, com a palma das mãos voltadas para baixo, tá? Para trazer mais essa presença, essa firmeza mesmo, né? Da atividade, né? Digamos assim. E no final, quando a gente termina, aí sim, a gente, né? Palma das mãos para cima para poder reconhecer o efeito. Então, vamos lá, mais 30 repetições. Ou palma das mãos voltadas para baixo, ou lá no abdômen. Então, prepare, inspire profundo e comece.
Inspire profundo, soltando o ar. Palma das mãos voltadas para cima, solte devagar. Observe o efeito, registre para você a sensação que fica, a sensação que é despertada no corpo. Procure registrar bem no seu íntimo a sensação, o efeito. Quando estiver preparado, a gente faz a última vez, mais 30 repetições. Se você sente um mareio, algum desconforto, se você quiser não fazer essa última, tudo bem. Se você quiser fazer menos de 30 também, tudo bem. Sempre respeitando o seu limite. Se puder, tiver a fim de continuar, a gente faz mais 30 juntos. Então, pode ser as mãos no abdômen ou no joelho. Prepare, inspire profundo e comece. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 20. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 30. Muito bem, inspire profundo. Ao soltar o ar, palma das mãos voltadas para cima, solte bem devagar, observe, registre a sensação no corpo, o efeito. Muito bem, estenda as duas pernas na frente. Hum. Solte bem as pernas, solte a articulação do joelho, relaxe as coxas. Pode dar uma chacoalhadinha, uma balançadinha aí com as pernas. E aí a gente vai juntar as duas pernas. Flexione a sua perna direita, deixe a planta do pé direito ao lado do joelho e a gente vai torcer. Então, o joelho direito a gente abraça com o braço esquerdo e gira o tronco em direção a essa perna. A perna está dobrada. A mão direita vai no chão, lá atrás, e aí torça. Comece a torção sempre lá de baixo. A cabeça é a última que gira. Reconheça qual é o seu limite, até onde você pode ir, e observe principalmente a região intraabdominal, a região do peito, essa pressão que acontece nessa região, que já vai estimulando, né, todo esse mecanismo interno do funcionamento do diafragma, os músculos intercostais também, os músculos das costas também, eles participam desse movimento. Perceba se seus ombros estão bem relaxados. Desça com os ombros. Vai tirando todo e qualquer esforço desnecessário da postura. Volte devagar. Esse joelho que está para o alto, a gente vai soltar ele agora para a lateral. E aí tem duas opções. Ou você pode deixar a planta do seu pé apoiado na parte interna da coxa. Se você quiser, pode puxar um pouquinho mais para cima ou pode ser ao lado do joelho. Se você tiver mais facilidade, também outra opção é apoiar o peito do pé em cima da coxa. Aí fica a seu critério. Se você sente que assim força muito, deixa assim mesmo. Deixa o pé apoiado no chão. As duas mãos em cima da perna que está estendida e vai escorregando lá para frente. Perceba que o movimento de escorregar, ele começa daqui de baixo, ó. Começa aqui de baixo. A cabeça é a última que vai se soltar lá para frente. E os braços também estão soltos. Eu não preciso forçar meus braços para chegar em lugar nenhum. Eu simplesmente solto os meus braços. A cabeça se solta.
Respire enquanto você permanece. Respire de forma consciente. Respirar, a gente sempre vai respirar, né? Que estamos vivos. Mas aproveite para respirar de forma consciente. Observe como está a respiração. Observe se tem algum tônus desnecessário. Observe os ombros. Volte devagar. Estenda as duas pernas à frente. Pode soltar um pouquinho a cabeça para trás. O bocejo é muito bem-vindo. E quando estiver preparado para continuar, pernas estendidas à frente, flexione a perna esquerda, planta do pé ao lado do joelho, abrace essa perna. E agora a gente torce do lado esquerdo. Mão esquerda na mesma linha das costas, e aí torça. A respiração consciente. O mínimo de esforço para sustentar a postura. Volte devagar. Ao voltar, solte o seu joelho esquerdo para fora e acomode como você fez do outro lado. Do outro lado, se você colocou o peito do pé em cima, eu sugiro você colocar também. Ou se você deixou na parte interna da coxa, deixe igual do outro lado. As duas mãos em cima da perna que está estendida e vai escorregando à frente. Braços bem relaxados, ó, o braço solto. Tenta perceber os cotovelos indo em direção ao chão, com uma gravidade mesmo puxando os seus braços para o chão. Eles ficam relaxados, não precisa deixar ele esticado lá para frente. Mesmo que ele está segurando no pé, você pode soltar os ombros, o cotovelo se aproximando do chão. Volte devagar. Estenda as duas pernas à frente. Dê mais uma chacoalhada. E acomode bem as pernas. E agora a gente vai para a postura de quatro apoios. Tem duas opções aqui para a gente ir para quatro apoios. Ou eu cruzo as pernas e dou um impulso à frente, ou venho com as pernas pela lateral, como você achar melhor. Muito bem. Então agora a gente vai, a partir dessa postura, começar a trabalhar já algumas retenções. Então, retenções nós chamamos em yoga kumbhaka. Então, kumbhaka pode ter também outro sentido, mas nesse sentido que a gente está usando é a retenção, né? A gente pode segurar o ar dentro, ou os pulmões cheios, desculpa, ou os pulmões vazios. A gente vai fazer as duas aqui nessa postura. Então, primeiro o movimento da corcunda. Então, você recolhe o seu quadril, faz uma corcunda, traz o seu queixo no peito, e depois um movimento complementar. A gente empina o bumbum, abre bem o peito e olha para cima. E agora a gente vai coordenar com a respiração. Solte o ar, faça a corcunda, recolha o quadril, queixo no peito.
Inspirando, abra. Empine o bumbum, abra o peito, olhe para cima. E agora pode continuar. O importante é que você faça no seu ritmo. Ou seja, o movimento, ele vai seguir o ritmo da sua respiração. Muito bom, Cleia. Por enquanto ainda não fizemos retenção. A gente primeiro está trabalhando o movimento. Muito bom. Agora, a partir da próxima exalação que você fizer, depois que tiver feito a exalação completa e estiver fazendo a corcunda, segura alguns segundos sem o ar. Quando der o impulso de inspirar, inspire, abra o peito, faça o movimento complementar e segure com os pulmões cheios. No final da inspiração, segure alguns segundos os pulmões cheios. Muito bem. Mais uma vez, tire o ar. Se puder, segure mais alguns segundos, pulmões vazios e complemente mais uma vez. No final da inspiração, fazendo a retenção com pulmões cheios. E na sequência, descanse em Balasana, na postura da criança. Muito bom, gente. Balasana, eu sempre sugiro essa postura que a gente aproxima os glúteos dos calcanhares, né? Mas mais importante do que aproximar os glúteos dos calcanhares é a cabeça apoiada no chão. Então, se hoje você sente que os glúteos não chegam tão próximo dos calcanhares, tá tudo bem. Ainda assim é possível encontrar um lugar de descanso nessa postura. Bem, volte para quatro apoios. E a gente vai repetir mais uma vez. Vamos colocar mais alguns elementos agora. Então, continue com o movimento de inspiração e exalação, por enquanto sem retenção. O movimento o mais lento possível. Ou seja, se o movimento é o mais lento possível, significa que você também ajusta a sua respiração para que ela seja a mais lenta possível. O ar ele entra e sai pelas narinas. E se você quiser e você conhece, você pode usar o jai, que é aquele sonzinho do ar quando ele passa lá na glote. E esse sonzinho ajuda a fazer com que a respiração fique mais lenta, mais prolongada. Amplie bem o movimento. Muito bom, muito bom. Ótimo. Então, agora na próxima exalação, faça de novo a retenção, segure com os pulmões vazios e durante a retenção, tente intensificar o máximo que você puder essa corcunda e contraia o assoalho pélvico. Contrair o assoalho pélvico a gente chama de mula bandha, essa contração do períneo. É como a gente faz, por exemplo, para segurar o xixi, né? Para você ter uma referência. E aí inspire, não segure o ar com pulmões cheios. A gente vai só fazer com pulmões vazios por enquanto. Então, quando quiser inspirar, abra, eleve a cabeça e aí expire de novo. Faça a retenção com pulmões vazios, intensifique o máximo possível a corcunda
e contrai o períneo. Perceba especialmente essa contração da região do períneo, como ela estimula toda a coluna. Não é só a parte baixa, os plexos baixos, né? A região dos glúteos, o esfíncter do ânus, mas também um efeito que vem subindo pela coluna. Tenta reconhecer isso. Como é isso? Se você sente, se você reconhece. E se não, também está tudo bem. Mas a proposta é tentar reconhecer esse efeito que sobe pela coluna quando a gente faz a contração do períneo. Repita mais 2 ou 3 vezes, se você quiser. Depois de repetir mais 2 ou 3 vezes, volte a descansar em Balasana, na postura da criança. E ao descansar, observe os efeitos, reconheça no seu corpo e pode continuar descansando agora de bruços. Então se esparrama no chão, de barriga para baixo. Postura de Makarasana, as pernas afastadas, deixe que a pontinha dos pés se abra, saiam para fora, girem para fora, uma mão sobre a outra, a testa apoiada sobre as mãos. Ou, se você quiser também, os braços podem ficar ao longo do corpo, tá? Se você achar que é mais confortável, a cabeça virada para um lado ou para o outro. O importante é que você se solte bem, se acomode, estenda os dois braços à frente e faça um giro, apoiando as costas no chão. Então, com os braços estendidos, faça um giro. Aproveite esse giro. Eu gosto sempre de aproveitar esse giro para massagear o corpo. Depois pode abraçar os joelhos, fazer um balancinho lateral. Vai aproveitando cada movimento para já ir preparando melhor todo o corpo. Muito bem, apoie a planta dos pés no chão, as mãos no abdômen. E a gente vai fazer agora um experimento, né, de reconhecer essas musculaturas que atuam quando a gente cria essas pressões internas. Vamos começar a experimentar um pouquinho agora. Então, faça o seguinte, traga as duas mãos no seu peito. Isso. Deixa as duas mãos aí na região do peito. Como vocês já conhecem, já têm familiaridade com o movimento abdominal, a respiração abdominal, então, com as mãos no peito, faça o movimento abdominal da respiração, ou seja, a respiração livre, natural. Então, com as mãos no peito, você vai sentir que o peito praticamente não se movimenta enquanto você respira, porque o movimento está lá embaixo. Se você sente que o peito está movimentando muito, é sinal de que você precisa descer um pouco mais com o movimento, relaxar o abdômen está relaxado, o assoalho pélvico relaxado. Quando você inspira, o diafragma empurra os órgãos internos para baixo e aí esse movimento acontece, a expansão do abdômen acontece. Então agora a gente vai fazer juntos um exercício para perceber, a partir do apoio das mãos aqui no seu peito, toda a musculatura que participa para criar uma expansão da região torácica, sugando o abdômen para dentro, mas a partir da musculatura, não só do peito, mas também musculatura das costas, os intercostais. São vários músculos que participam para fazer essa expansão enquanto a gente faz a retenção.
Então vamos fazer o seguinte: faça uma inspiração profunda e solte o ar bem rápido. Para soltar o ar, você vai ter que contrair o abdômen. Então vai até o final, até que não tenha mais ar. Então inspire profundo, tire todo o ar bem rápido. No final da exalação, quando não tiver mais ar, retenha, não deixe o ar entrar. E perceba aqui com as mãos no seu peito, que movimento que você precisa fazer para que o peito se expanda e sugue seu abdômen para dentro, enquanto você faz a retenção. Sentiu que precisa inspirar? Retorne com o peito, inspire, respire algumas vezes de forma livre. Deu para captar como é o exercício? Sim, sim, Claire. Então, ó, então o, o que que a gente precisa, qual que é a proposta, né? Para a gente sentir essa região torácica, como ela se expande, mesmo sem o ar. Porque geralmente o que acontece? Para expandir a região torácica, eu preciso trazer o ar para os pulmões. O que a gente quer fazer agora é diferente. A gente vai expandir a região torácica, mas com os pulmões vazios, né? Isso que vai criar uma pressão interna negativa, né, na região dos pulmões, na caixa torácica e na região abdominal também. E isso nós chamamos de Uddiyana Bandha, é uma tentativa de fazer essa técnica. Então, repita mais algumas vezes. Inspire profundo, tire todo o ar bem rápido, faça a retenção sem o ar e mantendo a retenção, sem deixar o ar entrar, expanda a caixa torácica, sinta toda essa musculatura que participa para poder expandir sem deixar o ar entrar. Deu vontade de inspirar? Retorne com a caixa torácica, inspire e repita mais algumas vezes. Mais uma ou duas vezes no máximo já tá ótimo. Tirando todo o ar bem rápido, faça a retenção. Muito bem. Agora respire livremente. Observe os efeitos. Observe a sensação que fica no corpo. Eu poderia dizer para vocês vários efeitos que essa técnica traz no corpo. Mas nesse momento eu quero deixar para que você mesma sinta, você mesmo sinta, reconheça no seu corpo como fica, por exemplo, a sua respiração. Fica mais lenta, fica mais rápida, fica mais ampla, fica mais rasa. Bem, abrace agora os seus joelhos, aproxime a testa dos joelhos, contraia o abdômen, tente sustentar com o mínimo de esforço. A elevação da cabeça, continue respirando, observe se os pés estão relaxados. Volte com a cabeça, eleve as suas pernas lá para o alto. E se puder, deixe os pés paralelos ao teto, um pezinho de bandeja, né? Algo assim. Perna bem esticada. Contrai o abdômen. Se você quiser, pode segurar um pouquinho as suas pernas, pelas coxas ou pelos joelhos. Isso. Contraia mais uma vez o abdômen.
contraia. E agora solte as suas pernas, estenda os braços como se fosse chegar lá nos pés. Não precisa tocar nos pés, perna lá pro alto ainda. Lá pro alto, isso. Os dedos em direção aos seus pés, lá no alto. Contrai o abdômen, tire a cabeça do chão. Isso, abdômen bem contraído. Respire. Volte com a cabeça, volte com as mãos apoiadas no chão. E se puder, desça com as pernas lentamente, lentamente. Uma vez que os pés tocam o chão, imediatamente relaxe as pernas. Isso, solte. Observe a sensação, o efeito. Agora vamos nos virar novamente de bruços. Estenda os braços lá para trás, faça um giro. Então nós preparamos o Bhujangasana, na postura da cobra. Traga a palma das mãos ao lado do seu peito, cotovelos apontando para cima. Junte bem as pernas, o peito dos pés no chão e vai levando a sua cabeça lentamente. Leve a cabeça sem empurrar o chão com as mãos, tá? As mãos. Isso. Ótimo. Observe os ombros, se dá para afastar um pouquinho mais, distanciando os ombros das orelhas. E traga a respiração bem ampla, bem profunda na região abdominal e perceba também o estímulo na região do diafragma. Quando você inspira profundo, você aumenta essa pressão, o diafragma é massageado com, com a respiração profunda. Essa postura ajuda muito a soltar, né, essas tensões na região do diafragma, pelo próprio peso, né, a própria pressão que ela cria. Respire de forma consciente. Volte devagar. Descanse. Flexione a sua perna direita. Segure com o braço direito a sua perna. Isso. E traga bem próximo de você o seu calcanhar. Aproxime lá do seu glúteo, do lado direito. O braço esquerdo está estendido à frente. A perna direita está estendida com o peito do pé apoiado no chão. E a gente vai fazer essa postura do arco, primeiro para um lado, depois para o outro. Então, com a mão esquerda apoiada no chão, empurre ela mesmo, sinta bem essa pressão, a presença dessa mão no chão. E com o braço direito que está segurando o seu pé, sinta esse braço sendo puxado pela perna. É como se você quisesse esticar a perna direita, ainda segurando o seu braço. Ela vai puxar o seu braço direito para trás, a cabeça se eleva. Pode ajudar com a mão que está apoiada no chão. A cabeça se eleva, como se quisesse olhar para o teto. A cabeça sai do chão. Isso. Volte com a cabeça. Solte a sua perna direita. E compare agora um lado e outro. Compare a sensação de um lado e outro do corpo, uma perna e a outra.
E aí, quando quiser, faça para o outro lado. Perna direita, desculpa, perna esquerda, você segura, flexiona ela, segura com o braço, com a mão direita, a mão esquerda. Isso. A mão direita estendida à frente, a perna direita também estendida com o peito do pé no chão e faça o mesmo. Como se fosse estender a sua perna esquerda, ela vai puxar o seu braço para trás. Peito se abre, a cabeça sai do chão. Bem, retorne devagar. E aí, quando quiser, faça agora a postura completa, segurando os dois pés. Se você sente que é muito forte para você, você pode repetir a postura da cobra, a primeira que nós fizemos. Mas se você quiser fazer o arco, segurando os dois pés, sinta que as pernas puxam os seus braços para trás, a cabeça sai do chão e, se possível, os joelhos também saem do chão. Tenta aproximar um pouquinho mais os cotovelos, Cleia, do seu corpo. Isso. Como se fosse juntar eles nas costas. Ótimo. Retorne devagar. E mais uma vez fazemos o giro. Estenda os braços à frente. Aproveite o giro. Massageie as costas. Pode abraçar os joelhos, fazer um balancinho. Fica à vontade. Pare no centro, apoie a planta dos pés no chão. E agora passe o seu pé direito por baixo da perna esquerda e com a mão esquerda segure o seu pé direito. Pode ser pelo peito do pé. Ótimo. E deixa o seu joelho direito cair em direção ao chão. O esquerdo está aí ativo, né, apontando para cima. Agora o joelho direito, a perna direita está solta. Na próxima inspiração, eleva o seu braço direito lá para trás e alongue, cresça bem com esse braço. E tente já reconhecer todo esse alongamento que acontece na lateral direita do tronco, que vai desde o seu joelho direito até a pontinha dos dedos do seu braço direito. Se você sente que dá para intensificar um pouco mais, você pode ou apoiar a planta do pé esquerdo em cima do joelho direito, ou também você pode, com o braço que está estendido para trás, ir fazendo uma inclinação lateral, ou seja, é como se o seu braço direito que está estendido lá para trás fosse indo em direção ao lado esquerdo. A cabeça acompanha o movimento, não é girar, torcer o tronco. As costas continuam apoiadas no chão
E você vai levando o seu braço esquerdo o seu braço direito em direção ao lado esquerdo. Mas se você sente que assim já é o suficiente para você, permaneça aí. Quando a gente for retornar à postura, tente fazer o movimento oposto do que você fez para construir a postura. Então, primeiro volte com o braço. Ótimo. Tire, né, o seu pé esquerdo de cima do joelho, se ele estava lá, e volte com a perna direita. Muito bem. E compare de novo um lado e outro. Observe a lateral direita do seu tronco. Como essa postura ela é ótima para abrir espaço nessa região da caixa torácica do lado direito, na região das costelas. Alonga também os oblíquos abdominais do lado direito, o próprio músculo abdominal, a coxa. É uma postura muito boa. E aí, quando quiser, faça para o outro lado. Pontinha do seu pé esquerdo passa por baixo da perna direita, com a mão direita segure o peito do pé. A perna esquerda bem solta, bem relaxada. Sentiu que dá para avançar? Leva o braço esquerdo lá para trás. Ótimo. E cresça. Reconheça toda a lateral esquerda do tronco, todo o alongamento que acontece aí desde o seu joelho até a pontinha dos dedos. E se você sente que dá para avançar, pode apoiar a planta do pé direito em cima do joelho esquerdo, se você quiser, e o braço esquerdo que está estendido lá para o alto, vai caminhando com ele para o lado direito. A cabeça acompanha o movimento, com o braço apoiado no chão. Pode deixar ele lá no chão, isso. Estende lá para trás, isso. Ele vai caminhando. O dorso da mão, ele continua apoiado no chão. O braço está estendido. Então você continua apoiado com o seu braço esquerdo no chão, a cabeça apoiada no chão e vai caminhando com ele para o lado direito, ainda apoiado no chão. Pode fazer até o movimento, eu gosto de fazer um movimento tipo de minhoca, assim, sabe? Para ir ajustando a parte alta do tronco, para ajudar também a fazer essa inclinação. Respire na postura, comece a retornar, primeiro com o braço, tire o apoio da perna direita sobre a perna esquerda e retorne com a posição da perna. Ótimo. E fique à vontade se quiser fazer um balancinho, abraçar o joelho. Escolha um dos lados do corpo para você se virar sobre ele e a gente vai se sentar. Assim como nós fizemos, como estávamos no início da prática, sentados. E a gente vai fazer um exercício parecido com o que nós fizemos deitados, dessas compressões internas, só que sentado. Eu percebo que sentado fica um pouco mais fácil de perceber essa musculatura aqui nas laterais. Eu vou mostrar para você uma vez o que a gente quer fazer aqui, para vocês terem pelo menos uma imagem, uma referência mais ou menos do que a gente quer fazer.
Então, olha só, né? Todo o meu plano frontal do corpo. Então, o que eu falei para vocês, quando a gente inspira, na respiração natural, o diafragma ele contrai, ele empurra minhas vísceras para baixo, a barriga vai para frente, respiração natural. E aí eu relaxo, o ar sai. Inspiro, relaxo, o ar sai. Agora, quando eu quero empurrar todo o ar para fora, o que que eu faço? Eu vou usar essa região abdominal para empurrar o ar para fora. Olha só, percebe? E aí eu relaxo, 40. Relaxo, 40. Pronto. Até aqui estamos junto? Sim? Tá, então o que a gente vai fazer depois disso? Depois que eu empurrei o ar para fora, todo o ar saiu para fora. Faço a retenção, seguro o ar, não deixo ele entrar. E aí eu relaxo o abdômen. E aí eu vou usar a minha caixa torácica, a musculatura das costas, os intercostais. São esses músculos que vão trabalhar para fazer a expansão da caixa torácica. E como eu estou sem o ar, o que que vai acontecer? Ele vai puxar, é como se fosse uma sacola a vácuo, sabe? Quando ela está sem o ar, a gente tenta esticar ela, né? Aí ela vai fazendo buraquinhos assim por todo lado, ela cria uma pressão, é difícil, né, de fazer isso. É mais ou menos isso que a gente quer fazer. Então, olha só, eu uso o abdômen para tirar o ar para fora. Seguro, não deixo o ar entrar. Depois que eu segurei, eu relaxo o abdômen. E aí, ó, deu para perceber, mais ou menos? Vamos tentar fazer isso juntos? Então, olha só, pode ficar com a mão aqui no peito. Talvez facilita. Então, vamos lá. Inspira profundo. Tira todo o ar, bem rápido. Tira. Segura, não deixa mais o ar entrar. Relaxa o abdômen. E aí, abre. Percebe como as vísceras vão para dentro, o abdômen vai para dentro, pelo movimento da caixa torácica. Tenta repetir isso algumas vezes. Você aí no seu tempo. Então, faça isso algumas vezes. Antes de você inspirar, é importante que você retorne com essa contração, né, da musculatura das costas que expande o peito, porque senão, às vezes até machuca, o ar ele entra com um pouco de pressão, né? Então, primeiro você retorna com essa pressão e aí deixa o ar entrar e repete mais uma vez. Inspira profundo, tira todo o ar bem rápido, segura, não deixa o ar entrar. Isso, relaxa o abdômen e aí expande a caixa torácica. Trabalha essa musculatura dos intercostais. Repita mais uma ou duas vezes já é o suficiente. Ótimo, muito bom. Ó. E aí pode apoiar agora a planta dos pés no chão, abraça um pouquinho os joelhos, solta a cabeça em direção aos joelhos, acomoda bem. Isso, relaxa, solta. Solta a cabeça. E agora vamos nos deitar. Vá se deitando lentamente, preparando para um relaxamento.
Ótimo. Note completamente o peso do seu corpo no chão, o peso das pernas, o peso dos braços, palma das mãos voltadas para cima. Relaxe cada um dos dedos das mãos, dedos dos pés. Sinta completamente o peso das pernas no chão. Relaxe completamente as pernas. Relaxe cada um dos dedos dos pés. Relaxe o seu tronco, relaxe o abdômen. Principalmente essa musculatura que nós trabalhamos bastante hoje, o diafragma, peito, musculatura das costas. E deixe que a sua respiração flua naturalmente, sem esforço. Os braços soltos, relaxe cada um dos dedos das mãos. E a cabeça bem solta. Relaxe os olhos, relaxe o nariz, relaxe a boca, relaxe a testa, relaxe as orelhas, as bochechas, relaxe até o seu couro cabeludo. Mas mantenha-se presente na respiração, consciente do ar que entra e sai pelas narinas. Cada inspiração que você faz, você observa. Cada expiração que você faz, você também observa.
Faça uma inspiração profunda. Permita que o corpo manifeste alguns movimentos lentos. E aí, aos pouquinhos você vai modificando a posição do corpo, se espreguiçando, fazendo um bocejo, escolha um dos lados para você se virar e vai se sentando calmamente. Se puder, ainda com os olhos fechados, postura sentada de meditação. Observe por alguns instantes sua respiração como está, como resultado, como reflexo da prática de hoje. Na próxima inspiração, traga as mãos unidas no centro do peito. E assim nós finalizamos a prática de hoje. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Que assim seja, hoje sim. Namastê. Gratidão. Tenha uma boa noite.